Imagine por um momento que, na imensidão de um Brasil pouco explorado, exista algo que desafie toda a lógica e a ciência. Algo que, até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente. Você já ouviu falar das pegadas gigantes que aparecem do nada em regiões remotas, na floresta densa, na caatinga ou nas montanhas isoladas? Histórias que parecem saídas de um filme de suspense, mas que, na verdade, podem estar acontecendo bem ali, escondidas nas sombras do nosso próprio país. Pois é, essas pegadas misteriosas existem. E elas não são apenas marcas comuns na Terra. São sinais de alguém, ou de algo, que caminha entre as árvores, na escuridão, onde poucos tiveram coragem de ir. São marcas que parecem desafiar as leis da natureza, deixando um rastro de perguntas sem resposta, alimentando lendas e criando um clima de suspense que faz qualquer um se perguntar: será que existe mesmo uma criatura gigante vivendo nas regiões mais escondidas do Brasil? E o que torna tudo ainda mais intrigante é que essas pegadas, muitas vezes, aparecem do nada. Sem aviso, sem explicação. São como mensagens deixadas por um ser que ninguém consegue identificar. Algumas são enormes, com mais de 1 metro de comprimento, com marcas de dedos, unhas e até calosidades que parecem indicar uma força descomunal. E, em alguns casos, parecem ter sido feitas por seres humanos, mas com proporções tão gigantescas que desafiam toda a lógica. Você consegue imaginar uma pegada de um gigante caminhando por uma floresta brasileira, deixando um rastro que desaparece misteriosamente? E pior, essas pegadas aparecem em lugares onde ninguém deveria passar, onde o acesso é difícil, e onde a natureza parece esconder segredos que o próprio tempo tentou manter escondidos. Ao longo da história, em relatos de moradores de regiões remotas, essas pegadas foram vistas como sinais de criaturas lendárias, de seres de tamanho descomunal que, segundo antigas tradições, poderiam habitar o Brasil há milhares de anos. Algumas dessas histórias são tão antigas quanto a própria memória oral dessas comunidades. Outros relatos mais recentes falam de pegadas encontradas por fazendeiros, pescadores e exploradores, que se deparam com marcas que fariam qualquer pessoa tremer de medo ou de curiosidade. Mas o que realmente está por trás dessas marcas? Seriam sinais de criaturas que ainda vagam por essas regiões esquecidas? Ou seriam fenômenos naturais, formações de rochas ou erosões que, por acaso, parecem pegadas? Talvez, até, marcas deixadas por animais de grande porte, que por algum motivo parecem ter um passo humano? A verdade é que, quanto mais se investiga, mais perguntas surgem. Existem registros históricos, relatos de testemunhas que descrevem pegadas gigantescas, que parecem desafiar toda a lógica e a ciência moderna. E o mais estranho de tudo é que muitas dessas pegadas desaparecem tão misteriosamente quanto aparecem. Como se alguém, ou alguma coisa, estivesse brincando de esconder suas marcas na imensidão da floresta. E há também uma atmosfera de suspense que envolve esses achados. Em regiões como a Amazônia, o Pantanal, o sertão nordestino, as histórias parecem se multiplicar. Pessoas do interior contam que, ao caminhar na mata, encontraram pegadas tão grandes que suas mãos não conseguiam alcançar a largura delas. Algumas dessas pegadas, dizem, parecem de gigantes que caminharam ali há centenas ou milhares de anos, deixando seu rastro na poeira, na lama, na pedra. Mas por que ninguém consegue provar a existência dessas criaturas? Por que, até hoje, ninguém capturou uma câmera, uma foto convincente ou uma amostra dessas pegadas? Talvez porque esses seres não querem ser vistos. Talvez eles sejam parte de um mistério que o próprio Brasil, com sua vastidão, tenta esconder. Ou talvez, simplesmente, eles sejam uma lenda que cresce a cada relato, alimentada pelo medo, pela esperança e pelo fascínio humano por tudo que é desconhecido. E o que dizer das histórias de pegadas que parecem de seres extraterrestres? Algumas pessoas afirmam que, ao encontrarem essas marcas, sentiram uma presença estranha, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse observando. Relatos de luzes no céu, sons misteriosos, e pegadas que parecem brilhar sob a luz da lua. Tudo isso alimenta a ideia de que talvez esses gigantes não sejam terrestres. Seriam visitantes de outros mundos, que caminham por nossas regiões mais ocultas, deixando seu rastro de mistério. O Brasil, com suas regiões selvagens e inexploradas, se torna, assim, um palco perfeito para essas histórias.
Cada pegada, cada marca na Terra, é uma peça de um quebra-cabeça que ninguém consegue resolver completamente. E talvez, o mais fascinante de tudo, seja o fato de que essas marcas continuam surgindo, de tempos em tempos, como convites silenciosos para que alguém, um dia, desvende esse grande segredo. A verdade é que, enquanto as evidências concretas não aparecem, fotos, vídeos ou amostras, tudo continua sendo uma questão de fé, de relato, de lenda. Mas o mais importante é que essas histórias nos mostram o quanto ainda temos a explorar e a entender sobre o nosso próprio país. Quanto mais tentamos explicar, mais questions surgem. E é exatamente esse o grande mistério. Até onde esses seres gigantes realmente existem? Eles ainda caminham entre nós, escondidos na vastidão das regiões mais remotas do Brasil? Ou tudo não passa de uma sombria ilusão, uma lenda criada pelo medo e pelo fascínio humano pelo desconhecido? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: as pegadas misteriosas continuam ali, na escuridão, na selva, no silêncio das matas brasileiras, desafiando quem se atreve a olhar de perto. E, talvez, algum dia, alguém corajoso o bastante vá desvendar esse segredo. Ou talvez, ele permaneça escondido para sempre, um enigma vivo na vastidão e no silêncio do Brasil profundo.